Forte abraço para você ligado aqui nos canais Fox Sports. Agora é hora de NASCAR. Programa especial para a gente debater o que aconteceu no último final de semana em Phoenix e também projetar o que virá por aí em Las Vegas. Estou com o Rodrigo Matar e também o Sérgio Lago. Rodrigo Matar, tivemos no último final de semana Brad Keselowski fazendo pole position na Sprint Cup e na Nationwide Series, mas não levou nenhuma corrida. Pois é, amigos do Fox Sports, mostrando que a importância da pole position em qualquer uma das categorias é relativa. Ainda mais quando você tem como adversários o Kyle Busch inspirado na Nationwide Series e principalmente com Kevin Harvick dominante na prova da Sprint Cup e é apenas a primeira vitória dele pela equipe de Tony Stewart. Sérgio Lago, duas provas diferentes nas duas primeiras etapas do campeonato. Daytona, um Super Speedway e depois um oval de somente 1 milha em Phoenix. As equipes começam a conhecer a realidade da temporada. Daytona é sempre uma prova diferente e a gente costuma dizer que a temporada realmente começa em Phoenix. Táticas diferentes, equipes trabalhando para desenvolver. Lembrando que o campeonato da Nationwide Series é um campeonato por pontos corridos. Segunda prova da temporada, Nationwide em Phoenix, 200 milhas, 200 voltas. Vamos acompanhar o que de melhor aconteceu na prova a partir de agora. Uma prova que teve o Brad Keselowski largando na primeira posição. Ele fez a pole position, aí você vê a primeira bandeira verde da prova. Brad Keselowski conseguiu aí na primeira curva manter a primeira posição. Brad Keselowski, 9 voltas ele foi líder, né, Sérgio? Exatamente. O que eu ia falar, o Brian Scott, número 2, que largou ao lado dele, logo perdeu a posição para o Kyle Busch. 9 voltas, você falou, foi suficiente para o Kyle Busch, né, chegar no Brad Keselowski e aí logo conseguir a ultrapassagem. Ainda não havia ultrapassado aí, mas domínio total do Kyle Busch, impressionante, que no final acabou conquistando a terceira vitória consecutiva dele, a 7ª neste oval de 1 milha. E os pilotos correndo sob o fantasma da chuva, que havia ameaça da chuva chegar em Phoenix, mas ninguém conseguiu alcançar o buchinho. E foi o momento em que o Brad Keselowski mais ameaçou, digamos assim, a primeira posição do Buschinho. O Buschinho escolheu largar por fora, achei até estranha essa decisão, talvez criando um desafio para si próprio, já que tinha um carro tão dominante. A gente vê aí o Brad Keselowski ligeiramente na frente, mas vendendo caríssima posição, hein? Mas eventualmente, Kyle Busch realmente estava noutra esfera, ali noutra situação e acabou levando a melhor. Né? No outro universo. Na realidade aí o Brad Keselowski conseguiu liderar mais 3 voltas, e por isso ele chegou a 9 no total. Mas ele vinha bem agressivo ali, usando inclusive o dog leg, né? Sim, bastante. Que é o atalho, né? O dog leg seria a tradução, seria o atalho. Mas chegou a ocorrer esse toque. Exatamente, mas logo ultrapassou. Então liderou 3 voltas, mas foi assim, na disputa. O Kyle Busch eventualmente dominou e voltou a avançar. Foi a vitória número 64 do Kyle Busch na NASCAR Nationwide Series. É um número respeitável. Considerando as 3 principais séries da NASCAR, as 3 principais categorias, o Kyle Busch é o piloto que tem o segundo maior número de vitórias, atrás apenas do Richard Petty. Foram 4 bandeiras amarelas, essa é a última bandeira amarela, a 4ª bandeira amarela. A bandeira amarela da chuva, né? Uma tremenda pancada. Exatamente. O piloto do número 16, o Ryan Reed, muito agressivo durante toda a prova, chegou inclusive a ter um contato com seu companheiro de equipe, o Trevor Bayne. Ele mesmo admitiu depois que já estava pingando, a pista já estava levemente úmida e a NASCAR ia acionar a bandeira amarela. Mas o próprio piloto disse que ele foi agressivo demais ali e acabou, portanto, no muro. Segunda prova que ele vai no muro. E aí o carro vai para a parte interna, né? Perda total de aderência, né? E dá uma decalcada com o pneu lá no muro, olha só. Fica lá a marca redondinha do pneu lá no muro. E aí depois dessa bandeira amarela com esse problema aí com o Ryan Reed, tivemos a chuva. 2 horas e 7 minutos de paralisação. Não foram as 6 horas de Daytona, mas foram 2 horas, né? Sim, mas depois a prova foi encerrada, a NASCAR viu que não podia continuar a prova devido à chuva, a chuva aumentou e é isso aí. Os carros foram cobertos, a chuva até que não caiu tão forte, mas depois veio uma senhora tempestade, inclusive a previsão era de chuva para as próximas 10 horas, né? Sim, que foi o que aconteceu, né? Choveu toda a madrugada para o dia seguinte, o domingo. Com isso, Kyle Busch venceu a prova. Vamos dar uma olhada aí na classificação. Kyle Busch, com a prova não sendo completada,
foi o vencedor da prova. Aí a classificação do campeonato, né? Temos aí a classificação do campeonato com o Regan Smith, 83 pontos, uma vitória até agora. Trevor Bayne vem na segunda posição com 78. Elliott Sadler, 77. Ty Dillon, 71. O Dylan Kwasniewski com 67. Brandon Gogan com 66. Chase Elliott, 64. Brian Scott, 60. James Busher também. E o Mike Wallace, 55, são os 10 primeiros. A Nationwide Series gera bastante pilotos, né? E sempre eles vão e aparecem muito bem na categoria. E na sequência, a ida para a Sprint Cup é inevitável. Matéria especial para você, para a gente contar um pouquinho de como é essa geração de novos valores na NASCAR. Atual campeão da Sprint Cup, o piloto Jimmie Johnson corre atrás do seu 7º título na NASCAR para igualar a marca dos recordistas Richard Petty e Dale Earnhardt. Mas ele sabe que a concorrência promete ser ainda maior na temporada 2014, que teve sua corrida de abertura em Daytona. E chegou a hora da apresentação dos pilotos. Esse ano, além daqueles mais experientes e famosos, a nova geração também é muito promissora. Um deles é Kyle Larson, de 21 anos, que foi considerado o melhor novato de 2013 e que agora mudou da categoria Nationwide para a Sprint Cup. O nível entre nós parece bom na Sprint Cup. São 8 pilotos que vão brigar pelo título de novato do ano, o que é bom para a categoria. Austin Dillon é o favorito para levar esse título. Preciso ter paciência e guiar redondo e com consistência a cada prova. Espero derrotá-lo. Kyle Larson não acredita que terá muitas dificuldades para se adaptar ao novo carro e à nova categoria. Os carros da Nationwide e da Sprint Cup são um pouco diferentes, mas as maiores mudanças são a potência dos motores e a atmosfera nas garagens. Na Nationwide ela é mais divertida e aqui temos que estar focados sempre no nosso trabalho. A adaptação aos carros não é problema. Há mais potência de motor e mais velocidade nas curvas. A dirigibilidade também é diferente. Para quem guia diferentes tipos de carros, a adaptação realmente não é difícil. E eu acho que para mim foi bastante rápido. Outro destaque dessa nova geração de pilotos, que é apontada por muitos especialistas como a melhor dos últimos tempos, é Austin Dillon, de 23 anos. Animado com a conquista do título da Nationwide em 2013, ele promete acelerar muito agora na categoria Sprint Cup. Qual a sua expectativa para esta temporada? Será uma temporada longa, de 36 corridas. É meu ano de estreia, estou muito otimista e espero começar bem aqui. O que representa para você guiar o carro com o número 3 em sua volta às pistas? Significa muito para mim. É um número carregado de muito respeito. Isso me ajudou muito no começo desta temporada. E espero honrá-lo neste ano. Austin Dillon corre pela forte equipe RCR, que pertence ao seu avô, Richard Childress. É especial conquistar a pole position nas 500 milhas de Daytona. Estou muito orgulhoso por ele atingir esse feito com o número 3, que estava fora das pistas há 13 anos. Austin foi campeão da Truck e da Nationwide Series. Acho que ele merece correr com esse número. O pai de Austin também está orgulhoso dessa boa geração de novos pilotos, que também conta com seu outro filho, Ty Dillon, na Nationwide. Estou orgulhoso por ter os meus 2 filhos competindo em alto nível e conquistando títulos no automobilismo norte-americano. Obviamente, espero que eles continuem nesse ritmo, ganhando mais e mais corridas. Façam suas apostas. Quem será o campeão da Sprint Cup em 2014? Um piloto da velha ou da nova geração? Legal a matéria do Fernando Caetano aí com os novatos que saem da Nationwide Series e vão para a Sprint Cup. Sprint Cup que a gente fala daqui a pouco, depois do intervalo, que é rapidinho. Fox Sports, torcemos juntos.
Voltamos aqui nos canais Fox Sports com esse programa especial da NASCAR e agora é hora de falarmos de Sprint Cup. Temporada já teve 2 provas, vamos discutir o que aconteceu em Phoenix, mas antes uma notícia. O Kurt Busch anunciou nesta semana que vai fazer a Indy 500 e também a prova de Charlotte. É isso, Sérgio Lago? É, exatamente. Uma proposição que pouquíssimos pilotos fizeram até agora. Ele vai ser o 4º apenas a tentar fazer isso. É fazer as 500 milhas de Indianápolis, que a prova começa meio-dia e 12, mais ou menos, no horário do leste norte-americano, e depois competir na Sprint Cup, que começa um pouco depois das 6 da tarde, horário do leste também. E serão 1.100 milhas no total que ele vai tentar competir, 500 em Indianápolis e 600 na prova da Sprint Cup. Conseguindo isso, vai se juntar a outros grandes nomes, né, Matar? Na verdade, o último piloto que conseguiu completar o Double Dutch, como chamam os americanos, foi o Tony Stewart, que em 2001 fez as 1.100 milhas. Além do Tony Stewart, o Rob Gordon tentou 6 vezes e também no John Andretti, que é sobrinho do Mario Andretti. Foram os únicos 4 pilotos na história que tentaram isso. Muito bem, agora vamos falar da Sprint Cup. Prova em Phoenix nesse final de semana com uma festa muito bonita. Aí você vê os aviões passando em cima do circuito. No momento do final do hino, os pilotos já se posicionariam para os carros. E aí a bandeira verde com Brad Keselowski largando na pole position, saindo na primeira posição. Ele e o Joey Logano, que largou ao lado dele, a dobradinha da Penske na primeira fila. Os dois foram muito bem. E o Jimmy Johnson aparecendo ali na segunda fila e já avançando no começo da prova. E o Logano logo assumiu a ponta, né? Surpreendendo, porque normalmente a gente acha que é o Keselowski, um piloto mais agressivo, mas o 22 veio para cima e pegou a primeira posição. Agora, no início da corrida, ninguém andou mais do que Kevin Harvick. E realmente foi impressionante, ganhando posições uma atrás da outra. Ele largou da 7ª fila, da 13ª colocação e foi se aproximando cada vez mais do bloco dos líderes. Realmente ele estava muito mais rápido, impressionante. Agora, é importante que isso não vem do nada. O Kevin Harvick, ele conhece muito bem, assim como o Kyle Busch tem o jeito no oval de Phoenix para as provas da Nationwide, o Kevin Harvick tem para a Sprint Cup. Ele entrou na prova como piloto com o maior número de vitórias, junto com o Jimmy Johnson, 4 cada um, e o Kevin Harvick, desde que o oval foi recapeado, houve uma certa mudança, em 6 provas, ele já tinha vencido 2 e acabou vencendo essa também. E largou da 13ª posição. E engrossou um percentual que a gente discutia durante a corrida, de que 50% dos pilotos que largam entre a 10ª e a 20ª posições são os vencedores dessa prova. Então, largar na frente em Phoenix não quer dizer, teoricamente, nada, né? Essa foi uma bandeira amarela de competição, que foi deflagrada na 36ª volta para que os pilotos pudessem melhorar o ajuste dos carros em função da chuva, que lavou a pista e tirou toda a aderência, tirou toda a borracha. Então essa bandeira foi necessária. Alguns pilotos estavam realmente precisando de ajuste, mas Kevin Harvick não estava. O carro dele estava simplesmente perfeito. E lembrando que ele está fazendo sua primeira temporada com a equipe Stewart-Haas. Ele mudou da equipe de Richard Childress no ano passado para a equipe Stewart-Haas, mas certamente trouxe todo o conhecimento dele da pista, todos os acertos da antiga equipe para a nova equipe, correndo agora com o número 4, o Kevin Harvick, aí ele deixando para trás o Jamie McMurray, e realmente não demorou muito para mostrar se aparecer na liderança. E com a presença dele, eu acredito que a equipe Stewart-Haas torna-se uma das mais fortes da categoria. Eu fico nessa dúvida um pouco, porque os outros carros da Stewart-Haas não foram bem na prova. O Tony Stewart terminou bem para trás, o Kurt Busch teve problemas no motor e a Danica Patrick. Mas eu estou me referindo, Sérgio, com relação a talentos, a nomes, a valores. A equipe tem tão bons valores quanto a Hendrick, na minha opinião. Menos a Danica Patrick, né? Mas aí vale também uma questão até que ponto o Tony Stewart ainda tem essa ambição de ser campeão, né? Talvez não seja melhor ter um outro piloto de ponta na equipe dele. Eu acho que foi por isso que ele foi buscar o Harvick. Pode ser, né? Sim e não. Sim, ele está procurando o Harvick porque o Tony Stewart é mais velho que o Harvick e tal, mas eu acho que o Tony Stewart ainda tem condições de ser campeão. Ele surpreendeu, foi campeão em 2011 e um piloto que é campeão, ele não é tão velho assim, ele tem 41 ou 42 anos. 42 e na NASCAR, anos. 42 anos. E na NASCAR você pode ir até 45, 46, sendo extremamente competitivo. Vocês falaram da Danica, ela terminou na 38ª posição. O que será, hein? E mais uma vez se envolveu em acidentes, a Danica, aí no primeiro. Foi um
como o Rodrigo Matar gosta de dizer, foi um entreveiro. Isso. Com, né, você gosta desse Gosto desse termo. Com o Justin Allgaier do número Travis 51. Quapel também se envolveu, olha lá. Exatamente. Ela anda se envolvendo em muitos entreveros, né? Em Daytona ela teve um entreveiro com o namorado. Agora, o problema da Danica é o seguinte, ela está andando naquele grupo dos novatos. Se ela estivesse andando na frente, entre os melhores pilotos, ela não teria problemas com novatos. Ela reclamou, porque o Justin Allgaier é novato, falou isso, falou aquilo, mas ela está andando lá atrás, então ela tem que aguentar quem está andando lá atrás. Não custa nada lembrar que no ano passado a performance dela foi ao nível de David Rittman e Travis Quapel. Que são pilotos secundários. Tivemos nesta prova 8 bandeiras amarelas com 38 voltas sob bandeira amarela. E em 3 delas a Danica estava envolvida. Essa foi a segunda que ela rodou sozinha. É um dado estatístico. Aí ela estourou o pneu. E ela ainda provocaria. Justiça. E ela ainda provocaria a rodada do David Gillan. Ainda teve isso. Então ela é diretamente envolvida em 3. Mas numa delas o pneu estourou, né? Numa delas o segundo pneu estourou. Aí está o David Gillan, né? Exatamente. Número 38. Um acidente provocado por Danica Patrick. O David Gillan. Agora, a gente está vendo aí as bandeiras amarelas. Hamilton, eu gostaria de destacar que acabou sendo uma prova extremamente competitiva. Apesar do domínio do Kevin Harvick na primeira posição, houve boas batalhas acontecendo e houve táticas diferentes, até devido ao grande número de bandeiras amarelas, com alguns pilotos parando, outros não, pilotos que pararam, alguns trocando 2 pneus, outros 4, outros sem trocar nenhum pneu. Isso provocou muitas mudanças de posição na pista. E uma outra coisa que nós... Desculpe, Hamilton. Uma outra coisa que nós comentamos durante a transmissão foi o fato do Dale Earnhardt Jr. ter sido competitivo o tempo inteiro. A moral dele está muito alta. E ele conseguiu manter a liderança com o bom resultado dessa prova de Phoenix. Eu acho importante do campeonato. Acho importante o Dale Jr. estar num momento muito bom também. E merece ser observado essa boa fase dele. E você falou sobre a competitividade da prova. Nós tivemos, se não estou equivocado, 3 paradas sob bandeira verde durante a prova. É verdade. 3 entradas sob bandeira verde para reabastecimento e troca de pneus. Exato. E mesmo nessas paradas, táticas diferentes acontecendo, porque você está sob bandeira verde. Alguns pilotos pararam, digamos, na volta número, exemplificando, 88, e outros só pararam 10, 12 voltas depois. Então, isso já implica táticas diferentes no momento de você fazer a parada. É verdade. O Kevin Harvick conseguiu a vitória de número 24 dele na NASCAR Sprint Cup. E aparece muito bem nesse início de campeonato. Ele não é o líder do campeonato, o líder é o Dale Jr., mas se mostra aí como um piloto que vai brigar para entrar no Chase. E foi a terceira vitória dele nas últimas 6 etapas em Phoenix. Inclusive, ele venceu a penúltima prova da temporada do ano passado, que foi em Phoenix. E aí muita gente diz, poxa, você está dizendo que ele vai brigar para entrar no Chase, aí a bandeira quadriculada? Ele já está. É. Mais ou menos. Basicamente está, não. A vitória, ele basicamente está lá. Ele só tem que terminar entre os 30 primeiros, a gente só não pode dizer 100%. Exatamente. Há controvérsia. Mas, gera uma discussão. Então, por isso que a gente coloca no condicional. Porque existe matematicamente, inclusive, a possibilidade dele não entrar. Então, existe. Não dá para carimbar. Agora, o outro detalhe. Nunca uma inscrição de um carro fez tanto jus como nessa do Kevin Harvick. Tinha um Freak Fast escrito. Quer dizer, incrível, loucamente rápido. Exato. Ele estava loucamente rápido nessa corrida. Mereceu a vitória muito o Kevin Harvick. Vitória do Kevin Harvick, mas Dale Jr. ainda é o líder do campeonato. Saiu de Daytona na liderança e continua na liderança na Sprint Cup. Dale Jr. tem 90 pontos, vem na primeira posição. Atrás dele, 6 atrás, o Brad Keselowski, depois o Jeff Gordon com 80, Kevin Harvick 79, Jimmy Johnson 78, Joey Logano 75, Matt Kenseth 70, Denny Hamlin 68, Cal Edwards 65 na 9ª posição. Depois o Greg Biffle em 10º com 64, mesma pontuação do Casey Mears. Jamie McMurray, 64 também. Rick Stenhouse Jr., 63. Vou até a 16ª posição aqui pela minha anotação. Depois o Kyle Busch, 61. Ryan Newman, 60. Austin Dillon, 56. Aí tem gente que gosta. Se o campeonato acabasse hoje, seriam os pilotos classificados. Tá muito cedo. Mas é para isso que eu falei, para gerar essa reação. Eu gosto ali, eu estou gostando de ver, o Dale Earnhardt Jr. na primeira posição, espetacular. Desde 94 que ele não começava na primeira posição nas 2 primeiras provas.
quando ele ganhou em Daytona e acho que terminou em quinto em Rockingham, ou enfim, na segunda prova naquela época. Agora eu gosto de ver também ali o Brad Keselowski na segunda posição e Jeff Gordon em terceiro. O Brad Keselowski teve uma temporada medíocre no ano passado e o Jeff Gordon, que nos 2 últimos anos começou muito mal a temporada e agora volta a começar bem. Bom, tivemos essas provas da Nationwide e da Sprint Cup em Phoenix. E agora é hora de a gente discutir aqui o momento da semana. Para você, Sérgio Lago, qual foi o momento da semana? Eu acho que foi a vitória do Kevin Harvick, sem dúvida nenhuma. Ele dominou, começou bem a temporada e, principalmente, começou bem a sua participação na equipe do Tony Stewart. Lembrando um pouco o que o Matt Kenseth fez no ano passado, quando ele conseguiu uma vitória depois de mudar de equipe em apenas sua terceira prova. Kevin Harvick agora na segunda dele. Para você, Matar? Eu acompanho o Sérgio Lago no raciocínio. Eu acho que o Harvick fez realmente uma corrida enfática, um líder praticamente absoluto, dominou, teve o controle total da situação, não se deixou levar por pressão alguma. Foi realmente o grande nome do fim de semana, na minha opinião. Muito bem, momento da semana, realmente a vitória do Kevin Harvick. Vou com os meus companheiros aqui. Harvick preciso, consistente, vencendo em Phoenix. Las Vegas, próxima etapa para as 2 categorias, para a Nationwide Series e também para a Sprint Cup. E aí queria ver as previsões de vocês para as 2 categorias. Matar. Olha, se o Kyle Busch correr na Nationwide, Kyle Busch. E na Sprint Cup, Matt Kenseth. Eu cravo uma vitória dele, até porque ele é o vencedor dessa prova no ano passado. Eu não vou dar palpite para a Nationwide, eu prefiro concentrar o meu palpite na Sprint Cup. Eu vou de Brad Keselowski. Acredito que o Brad Keselowski começou muito bem essa temporada, 2 top 5, ele foi bem já em Las Vegas, vai conseguir sua primeira vitória no deserto. Eu vou apostar no Regan Smith, na Nationwide Series. Um piloto que foi bem na primeira prova, foi bem na segunda prova, teve alguns probleminhas, mas eu aposto nele, mesmo com os pilotos da Sprint Cup concorrendo. E para Las Vegas é hora de Jimmie Johnson voltar a vencer. Essa é a minha aposta. Você está optando pelo seguro, Hamilton Rodrigues. Por que pelo seguro? Seja mais arriscado. Mas é um bom palpite. Não ganhou ainda, mas é um bom palpite. É um bom palpite porque o Jimmie Johnson é o piloto que tem o maior número de vitórias em Las Vegas, é também o piloto que tem o resultado médio melhor, enfim, é um grande favorito para Las Vegas. Obrigado, Rodrigo Matar, obrigado também ao Sérgio Lago. Até a próxima, fique sempre ligado nos canais Fox Sports para saber tudo da NASCAR. Forte abraço, Fox Sports, torcemos juntos!